Boa noite, igreja. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Levíticos, capítulo 19. Nós vamos ler do 15 ao 18. Todos acharam? E diz assim a palavra: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com o mexeriqueiro, e entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não abandonarás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderá o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre a ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Essa palavra me tocou muito ao decorrer de um tempo dos estudos, das pregações vindo de algum tempo. E aí eu fiz uma leve meditação em cima de como aplicar os princípios morais do livro de Levíticos na vida atual. Eu vou ler aqui para os irmãos. O livro de Levítico é uma parte importante da Bíblia Sagrada e contém diversos princípios morais que podem ser aplicados em nossas vidas atual. Esses princípios nos guiam para uma conduta ética e justa, provendo o bem-estar e a harmonia em nossas relações com Deus e com o próximo. Um dos princípios morais presente no livro de Levíticos é o amor ao próximo, que está escrito, que a gente acabou de ler no capítulo 19, versículo 18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento nos lembra a importância de tratar os outros com respeito, compaixão e empatia. Outro princípio moral destacado no livro de Levíticos é a justiça. Capítulo 19, 15, que a gente acabou de ler também. Não farás injustiça, no juízo não favorecerás ao pobre, nem deferirás aos grandes. Com justiça julgarás o teu próximo. Isso nos lembra a importância de agir com imparcialidade e equidade em nossas relações pessoais e profissionais. Além disso, o livro de Levíticos também nos ensina sobre a importância da santidade, que está no capítulo 20, versículo 7, que diz assim: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Isso nos lembra da necessidade de buscar uma vida de pureza e dedicada a Deus, evitando práticas imorais e pecaminosas. Outro princípio moral presente no livro de Levíticos é a honestidade, capítulo 19, 11, que nos ensina: não frustrareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Isso nos lembra da importância de agir com a integridade em todas as áreas das nossas vidas, sendo honesto em nossas palavras, ações e negócios. Por fim, o livro de Levítico também nos ensina sobre a importância da gratidão. Esse é um ponto muito bom, porque Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas, agido de uma forma tão boa. Eu falo por mim, porque Deus ele só vem fazendo coisas maravilhosas nas nossas vidas. E eu sou muito grato. E a gratidão assim, não tem fim. Não tem fim, porque da forma que nós adquirimos a gratidão, a gente libera muita coisa. A gente libera perdão, a gente consegue ensinar, a gente consegue colocar nas vidas das pessoas o que a gente vive.
Porque, de verdade, quando a gente está no caminho do Senhor, quando o Senhor coloca nas nossas vidas que a gente tem que falar da palavra dEle, falar do amor dEle, de verdade a gente muda a vida. Então, esse livro de Levíticos, como a pastora nossa já pregou aqui, já falou, se fosse levar a lei de pecado nesse tempo aqui, era morte, irmãos. Era morte. Não tinha como escapar. Você fazia coisa errada e o pagamento era morte. Mas Deus colocou o Filho dele para a gente ser salvo. Para nós não podemos pagarmos mais com a vida. Então, irmãos, faça de uma forma que você possa ajudar. Como Deus colocou o Filho dele para morrer por nossos pecados, pela nossa vida, faça jus, ajuda outras pessoas, traga para dentro da igreja, venha fazer a obra, faça a obra, seja profeta na vida dessa pessoa. Amém? Aí, por final, portanto, aplicar os princípios morais do livro de Levíticos em nossas vidas significa viver de acordo com o amor ao próximo, a justiça, a santidade, a honestidade e a gratidão. Esses princípios nos guiam para uma vida mais plena e harmonia com Deus e com o próximo. Amém? Fiquem de pé, irmãos. Fechem seus olhos. Pai, gostaria muito que o Senhor tocasse nos corações dos meus irmãos, Pai, da mesma forma que o Senhor tocou no meu, da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida, Senhor. Gostaria que os irmãos sentissem de verdade o que o Senhor fez na minha vida, Pai. Senhor, quebranta os corações dos irmãos, Pai. Senhor, esses irmãos ainda que seguram, que ainda ficam, Pai, resistindo à sua palavra, Pai, resistindo à sua glória, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor colocou o seu Filho, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai. Senhor, era para mim estar naquela cruz, ó Pai. Mas o Senhor pagou. O Senhor colocou um filho mais lindo que o Senhor tinha, Senhor. Por causa de mim, do meu pecado. E por causa do pecado dos meus irmãos, ó Senhor. Venha tocar no coração deles, ó Pai. Para que ele venha fazer a obra, Pai, conforme o Senhor ordenou, Pai. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Senhor. Toque na vida dos nossos irmãos. Eu que agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, Pedro, abençoado de Deus. Que Deus abençoe os irmãos essa noite. Espero que estão felizes, dão glória a Deus. Aqueles que estão felizes com o Senhor, dão aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que é bom, maravilhoso e grande. Você que trouxe as suas Bíblias, por gentileza, gostaria que vocês abrissem em 1 Crônica, o capítulo de número 29. 1 Crônica 29. Vou ler uma passagem aqui, trazendo para o dia de hoje. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala aqui claramente sobre a disposição de fazer as coisas para Deus com alegria, né? A parte do dízimo, dos ofertas, fazer as coisas. Aqui nós vamos ver aqui que naquela época havia um rei temente, um rei que deixou para nós grandes lições sobre dizimar, ofertar, como fazer as coisas na casa de Deus, para que a sua vida seja próxima, você seja próxima e a sua descendência seja próxima. Amém? Todos acharam? Diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus o escolheu, é ainda moço e inexperiente. E a obra é grande, porque não é um palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, prata para o serviço de prata, cobre para o serviço de cobre,
de ferro para serviço de ferro, madeira para a madeira, pedras sardônicas e as pedras de engaste, pedras armênicas e obras embutidas, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, ouro e prata particular. Diga comigo, ouro e prata particular. Aleluia. Que tenho eu dou para a casa do meu Deus. Afora, todo o corpo tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofim, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro, e prata para toda a obra de prata. Não mãos do artifício. Quem, pois, está disposto, enche a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então o chefe dos pais, dos príncipes das tribos de Israel, os capitões dos milhares de centenas, até os capitões da obra do rei voluntariamente contribuíram. E deram prata, e deram para o serviço da casa do Senhor 5.000 talentos de ouro, 10 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18 talentos de cobre e 100 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas deram, mas para o tesouro da casa do Senhor, a casa de Jobel, o Genomita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente, deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra maravilhosa fala aqui. A Bíblia fala aqui de Davi nunca deixou de oferecer algo que trouxesse o sacrifício. Tudo que ele oferecia é com sacrifício. Ele pensava de dar o melhor para Deus, mas ele dispunha do melhor que ele tinha. Naquela época era ouro, prata, muitas coisas preciosas. Aquele povo que tinha prata dava prata. Aqueles que tinham ouro dava ouro. O que tinha cobre dava cobre. Aqueles que cada um contribuía conforme a sua necessidade. Aquele que tinha muito dava muito. Aquele que tinha pouco dava pouco. Mas todos contribuíam. Todos participavam. Trazendo para o nosso dia de hoje é diferente. Nós temos aqui dizimado e ofertado na casa de Deus, porque nós temos compromisso com a obra do Senhor. Nós temos obediência ao que diz a palavra do Senhor, em Malaquias, que trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Mas, além disso, nós temos, como o irmão falou aqui, o coração de gratidão. Não há nada que paga o sacrifício que foi feito por nós. Então, o que nós fazemos hoje para a casa de Deus não é nada mais do que com a gratidão, agradecer a Deus, né? E poder ver sempre a casa do Senhor bem arrumada, bem organizada, aonde nós possamos, aqui nós chegamos aqui, nós nos sentimos à vontade, porque tudo organizado, está sempre limpo, está sempre cuidado. Amém, irmãos? Nós vemos aqui que há uma dedicação, principalmente dos tesoureiros, de manter as dívidas, a contabilidade da casa do Senhor em dia. Isso é fruto de que nós temos plantado. A nossa obediência traz essas coisas para a casa de Deus. E através de nós termos dizimado e ofertado, nós temos visto essas portas abertas. E quantas vidas nós já estamos vindo buscar a Deus nesse lugar? Porque é graças a você, que com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição voluntariamente, como Davi falou aqui, Davi diz aqui, voluntariamente, né? Sem achar que é obrigado, mas assim, há uma necessidade. Tudo nessa vida é uma necessidade, tudo há um preço a pagar. E não, porque é a casa de Deus, porque a casa de Deus tem as suas obrigações. Nós temos luz, temos água, tem as coisas, internet, tem as coisas que tem que ser manter em dia para as portas ficarem abertas. E estão mantendo essa porta aberta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas temos também vocês, nós, que somos fiéis no nosso dízimo, somos fiéis na nossa oferta. E é por isso que a sua vida é abençoada. É por isso que a sua casa é abençoada. É por isso que o seu trabalho é abençoado. É por isso que o seu patrão é abençoado.
É por isso que os seus descendentes serão abençoados. E a sua terceira, quarta geração será abençoada. Por causa da sua obediência. Por causa da sua fidelidade. Amém, irmãos? E nessa noite não será diferente. Você que trouxe a sua oferta nessa noite, voluntariamente, como vale aqui na palavra do Senhor, com alegria, para a casa de Deus. Você que trouxe o seu dízimo, para cumprir os mandamentos, amém? Com essa maneira, só essa maneira, que nós sabemos, esse dia foi falado bem claro aqui. Eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça, até hoje, da irmã falou, como o devorador trabalha na vida daquele que não é fiel, amém? Às vezes você larga de dar um dízimo na casa de Deus, mas deixa 3 cervejas, paga o palmito no bar, já falou claramente isso aí. Às vezes você faz tantas coisas, você tem tantos compromissos com outras coisas lá fora, mas quando se trata de ofertar e dizimar na casa do Senhor, é aquela, parece que o coração fecha, quando o que deveria ser diferente. Quando você for dar as coisas na casa do Senhor, quando você for dizimar e ofertar na casa do Senhor, você tem que ter alegria, porque aí você está mostrando para Satanás que você é um servo de Deus, que Deus tem abençoado a sua vida e que você tem para dar. Você é abençoado. Você está mostrando para o devorador que ele não tem legalidade na sua vida. Amém, irmãos? Então, você que trouxe nessa noite uma oferta, ou aquele que veio dizimar, coloca nas tuas mãos nessa noite com alegria. Amém, irmãos? Coloca nas tuas mãos que eu vou apresentar ao Senhor o seu melhor. Eu creio que você trouxe o melhor, porque todas as vezes que nós vamos dar algo ao Senhor, tem que ser o nosso melhor. Amém? O nosso Deus não dá resto para ninguém, então não deve receber resto de ninguém. Deve sempre receber o melhor. Então, aquele que você preparou, irmãos, seja como aquela viúva, não é a quantidade que você vai ofertar, é a qualidade da sua oferta, o coração que está na sua oferta. Amém, irmãos? Então, que você oferte nessa noite, dizime com alegria na casa do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça, apresente o Senhor agora o seu melhor. Mostre para Ele a sua fidelidade, mostre para Ele que você é grato, mostre para Ele que você tem prazer de ofertar e dizimar dele, porque Ele tem tudo que veio é dele, e tudo é para Ele, e para Ele são todas as coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Tua palavra mostrou aqui claramente, meu Deus, que naqueles tempos o povo tinha prazer, meu Pai, de trazer algo para a Tua casa, de participar, meu Deus, para que a Tua casa fosse um lugar bonito, abençoado, um lugar, meu Deus, onde seria diferente dos outros lugares. E aqui, meu Pai, nessa igreja não é diferente, meu Pai. O Teu povo tem abençoado, tem ofertado, tem dizimado, que eles têm prazer de ver essas portas abertas, e vidas aqui sendo restauradas, salvas, transformadas, meu Pai. Senhor, meu Pai, poderoso e santo, eu peço que o Senhor abençoe nesse momento a cada oferta do irmão que vai ofertar nessa noite, meu Pai. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está vendo o coração de cada um. Não está preocupado com a quantidade, Senhor, mas está preocupado, meu Pai, em ver a fidelidade de cada um, Pai. O Senhor, meu Pai, sabe o coração de cada um, sabe, meu Pai, o que os seus filhos precisam, meu Pai. Pai, aquele que nessa noite não veio preparado, meu Deus, uma vez está desempregado, meu Pai, ou com algum problema na sua vida financeira, Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, meu Pai. Que ele possa, na próxima oportunidade, meu Pai, ter uma oferta para apresentar na tua casa, Pai, como sinal de gratidão, meu Pai. Senhor Deus, aqueles que estão desempregados, eu peço, Senhor, meu Pai, que abra uma porta de emprego para teus filhos, Pai. Senhor, eu quero apresentar o Senhor também, meu Pai, diante da tua presença, meu Pai, aqueles que têm ofertado através do Pix, Pai, através do QR Code, Senhor Deus. Aqueles que têm, meu Pai, depositado na conta da igreja, meu Pai. Senhor, meu Deus, que ele seja ricamente abençoado, meu Pai. Que não venha faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles tenham sempre o melhor, meu Deus. Tenha sempre para dar, nunca venha pedir emprestado, Senhor, meu Deus. E aonde os teus filhos colocarem as suas mãos, meu Pai, possa haver prosperidade, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos, meu Pai. Abençoa o teu servo, meu Pai. Com a bênção da multiplicação e da prosperidade. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, a igreja diz amém, e vem ofertar e dizimar com alegria. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém?
Ele vai para o fundo lá. Graças a Deus, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estar na casa dele. Talvez você chegou no culto, está estranhando esse monte de homens, sobe, desce. Essa é uma oportunidade que a pastora tem dado, apoiado os ministérios, né? E hoje o Ministério de Homens está conduzindo o culto. Nós tivemos as irmãs, já em breve nós vamos ter os jovens, e Deus vai usando. Amém? Então, o grupo de homens está aí, está trabalhando, a gente tem se reunido a cada 15 dias, ontem nós tivemos reunião, e tem sido uma bênção, né? E qual que é o intuito disso, irmão? É levantar homens tementes a Deus, homens que carreguem a marca de Cristo, sabe? O intuito é que esses homens sejam cada vez mais crentes, sabe? Aqueles homens que incomodam o inferno. É isso que a gente tem trabalhado ali. Então, se você está aí, não faz parte do grupo, vem se juntar a nós. Se você tem desejo de trabalhar para o reino, está cheio de oportunidade aqui. Trabalho tem um monte, né? Mas, irmãos, a comunhão, sabe? Tem sido um tempo precioso mesmo, sabe? Eu tenho visto ali a dedicação dos irmãos, sabe? Se empenhando e trabalhando na obra. Então, fica longe não, irmão. Você aí é casado e ainda não participa do grupo. A cada 15 dias a gente está se reunindo. Quarta-feira que vem nós não estamos, na outra a gente está, 7h30 aqui na igreja. Então, se você é casado aí e não participa do grupo, participe, venha participar com a gente. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, como foi o seu dia, mas eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração. Eu creio que, como Ele falou comigo, Ele vai falar com você também. É com bastante temor. Eu até brinco que é mais fácil tocar do que falar aqui, né? Então, a gente sabe do peso, da responsabilidade que é estar aqui atrás desse púlpito, onde pessoas são tão usadas por Deus. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela começou já há algumas semanas. Deus tem falado comigo. E essa palavra o Senhor colocou no meu coração umas semanas atrás, lá na minha casa. Em uma conversa que eu estava tendo na mesa lá da minha cozinha. E aí eu conversando com a minha esposa. E sobre um assunto, ela me contou uma história. E aí, aqui o Espírito Santo começou a borbulhar, sabe, dentro de mim, assim, uma indignação pela situação. Mas aquilo não era comum para mim. E eu conversei com ela e eu fiquei dentro assim de mim, Senhor, que essa indignação, né? Por que isso no meu coração? E eu fiquei com aquilo apertando meu coração e pensando, Senhor, por quê? Por quê? Por que toda essa revolta santa? E aí eu fui dormir e eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido. E eu perguntei para Deus em pensamento, Senhor, por que isso? O Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, claramente, a pessoa falava para mim um versículo da Bíblia. A pessoa falava para mim assim, lê tal versículo. Eu nem sabia o que estava escrito lá. E a pessoa insistia com isso. E eu acordei umas 4 horas da manhã, eu acordei assim, assustado, né? E eu fui ler. E lá o Senhor confirmou que era exatamente aquilo daquela situação que eu tinha vivido, que eu tinha conversado com a minha esposa. E aí eu entendi. O Senhor começou a trabalhar em mim e aí eu entendi que era algo que eu deveria falar para a igreja. Amém? E o que eu quero falar hoje para os irmãos, talvez não seja nada que você nunca tenha ouvido, mas como a gente tem aprendido aqui, é segurança para a gente. Amém? Eu quero falar sobre zelo. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre zelo. E eu separei aqui algumas coisas para falar para os irmãos. 2 aspectos apenas do zelo. Tem vários, né? Mas o nosso tempo também é corrido. Mas eu fui procurar no dicionário, eu sempre gosto de
saber o sentido das palavras, o que significa, né? E zelo no dicionário significa grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Uma forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Irmãos, todos aqui, nós estamos numa caminhada com Cristo. Todos nós estamos, desde quando você aceitou a Cristo, desde quando você começou a caminhar, todos nós estamos em níveis diferentes. Tem pessoas aqui, no meu caso, que tem mais de 20 anos que caminha com Cristo, está num nível de conhecimento da palavra, num nível de fé. Tem irmãos que são novos convertidos, que têm outro nível de fé, que têm outro nível de conhecimento da palavra. Nós temos os irmãos que estão fazendo curso lá, tem adolescentes lá fazendo curso para batismo, glória a Deus por isso, que já se decidiram por Cristo, que tem também, já começaram a sua caminhada com Cristo e ainda estão ali caminhando e tem o seu nível já de fé, tem o seu nível de intimidade com Deus, do seu jeito lá. Mas o fato é, irmãos, que independente do seu nível de fé, independente do passo que você está com Jesus, eu creio que algo que nós devemos ter em comum é o zelo pela palavra, o zelo pelas coisas de Deus. Desde o novo convertido até alguém que já tem muitos anos de carreira com Cristo. O zelo é algo que nós temos visto que infelizmente tem se perdido. Infelizmente nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão banalizando, estão vivendo de qualquer maneira, mas o Senhor chamou a mim e a você hoje aqui para te lembrar. Nós precisamos de zelo. Então, eu separei aqui duas áreas para nós podermos meditar um pouquinho sobre o zelo. Uma área é individual e uma área coletiva, né? Tem outras que a gente pode abranger aqui, mas no tempo que a gente tem, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. A primeira área que eu queria meditar com os irmãos é o zelo pela sua salvação. Irmãos, nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de não valorizar aquilo que não custa para ele. Aquilo que vem de graça, geralmente a gente não dá tanto valor. Geralmente aquilo que a gente não paga um preço, aquilo que não custa no nosso bolso, aquilo que a gente não paga, não gasta nada, geralmente a tendência é a gente descartar. E a minha pergunta para você é, quanto você pagou pela tua salvação? Quanto te custou a tua salvação? Qual valor você pagou para ser salvo? Efésios 2. Abra sua Bíblia aí, Efésios 2. Aleluia. Glória a Deus. Efésios no capítulo 2, nós vamos Glória a Deus. ler a respeito da salvação. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler Efésios 2, diz assim a palavra, do verso 1, vamos ler até o 10. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por Ele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus, para que andássemos nelas. Irmãos, o texto é bem claro. Isso não custou nada para mim nem para você. Nós somos salvos pela graça. O preço quem pagou é Cristo. Talvez você já esteja cansado de ouvir isso. Mas existem pessoas que não entendem o valor dessa salvação. Existem pessoas que, infelizmente, vivem as suas vidas de qualquer maneira. E eu e você, a gente precisa entender o preço que foi pago. De uma vez por todas, irmãos, você precisa entender que o que Cristo fez por você, você não tinha condição de fazer. Nem eu. Ele pagou um preço que era impossível da gente pagar. Nós precisamos entender, irmãos, antes de você aceitar Jesus, e se você não fez isso ainda, faça, depressa. Quando você andava, vou exemplificar aqui. Quando nós não tínhamos Jesus, a palavra diz que a gente estava debaixo do poderio de Satanás. A gente andava, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas atitudes, tudo era para Satanás. Você pode falar assim, mas eu não falava com Satanás. Irmãos, a palavra é clara. Nós andávamos debaixo do pecado, nós nascemos no pecado. Então, tudo que nós fazíamos, nós estávamos debaixo como nós lemos o texto ali, debaixo do império das trevas. E aí, nós nos encontramos com Jesus. Você se encontrou com Jesus? Aí a palavra diz lá, ele nos transportou. Você estava aqui no reino das trevas, ele te transportou para o reino de Deus. E aí o que acontece na nossa vida? A gente muda. Os nossos pensamentos mudam, a nossa vontade muda. A partir do momento que a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai aprendendo da palavra. Isso não é instantâneo, a nossa vida não muda. Eu aceito Jesus hoje, amanhã eu estou perfeito. É um processo, a gente aprendeu muito isso aqui. Mas você precisa entender que Jesus te transportou de um lugar de medo que você vivia, de um lugar de solidão que você vivia, e Ele te trouxe para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra. É um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de vitória. Amém? Então, irmãos, quando nós somos transportados para esse reino, é necessário valorizar esse reino. É necessário a gente ter zelo pela nossa salvação, porque ela não foi barata, não foi de qualquer maneira. Você já está cansado de saber disso. Toda ceia a gente lembra isso daqui, do sacrifício de Jesus. Foi um preço pago por mim e por você. Irmãos, a gente não deve, a nossa salvação, a gente não deve agir de qualquer maneira. Não cabe mais para mim e para você andar de qualquer maneira, da mesma maneira quando a gente estava no mundo. A gente não pode mais andar assim. Porque uma vez que nós somos transportados para esse reino, a nossa vida tem que mudar. Amém? É Colossenses 1,13 que fala isso, né? Que Ele nos transportou do reino, do império das trevas para o reino da luz. Então, meus irmãos, a nossa vida, quando nós chegamos para o reino de Cristo, existe um preço a ser pago. E esse preço é a renúncia todo dia. Eu não sei você, mas eu tenho luta todo dia para estar aqui, para cuidar da minha família, para cuidar do meu ministério, para cuidar das pessoas que Deus colocou na minha mão, para manter a minha salvação. É luta todo dia. E eu acredito que com você não é diferente. Não é? É fácil. Não é, né? Então, meus irmãos, nós precisamos ter zelo. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, sabe? A gente tem que tomar cuidado, porque é tão precioso, sabe? E a gente pode perder a nossa salvação por bobeira, por coisas mínimas. E eu separei, assim, alguma coisa para a gente ver a respeito de cuidado. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente poderia falar aqui, mas algo que me chamou muita atenção nos últimos dias, eu vou compartilhar com os irmãos, para nós mantermos a nossa salvação, esse zelo, esse empenho que nós lemos lá, né, porque nós aprendemos que zelo é empenho, é esforço, né, você tem que se esforçar para manter a sua salvação. Você não vai conseguir manter a salvação vindo na igreja só no domingo, ou só lendo a palavra quando abre aqui na igreja. Irmãos, salvação é coisa séria. Salvação
Não é brincadeira. Talvez você não tenha total dimensão disso, mas a nossa vida espiritual, a nossa salvação depende de como nós mantemos a nossa vida espiritual. Nós temos aqui na igreja estudo bíblico, cultos semanais, e tem gente que vem uma vez no mês na igreja. E como você vai manter a tua salvação assim, meu irmão? Aí você vai querer me dizer que lá na sua casa você faz, que lá na sua casa você ora, você jejua. Irmãos, não cola. Não cola. Porque eu tenho acompanhado, tem uma pessoa que eu tenho lá no WhatsApp, e eu vejo lá, aí ela posta versículo. Um dia ela posta um versículo, outro dia ela posta outro versículo. Glória a Deus por isso. Sabe quantas vezes eu vejo ela na igreja? Uma vez no mês. 2 no máximo. No mês. Aí, meu irmão, eu fico pensando o seguinte: como é que está a fé? Como é que está a salvação do irmão? Porque é fácil você postar o versículo, né? Mas, irmãos, a nossa salvação depende da comunhão da igreja, depende de você estar junto, depende de você meditar na palavra, depende de você orar. Irmão, senão não tem céu para quem não ora, não tem céu para quem não está em comunhão, não tem. Não é postando versículo na internet que a gente conquista o céu. Infelizmente, irmãos, tem pessoas achando que é assim, é simples. Eu faço algo que as pessoas vão ver que eu sou legal, que eu sou crente, e está tudo certo. E não é, irmãos, não é. Tem gente se dando a cada situação que compromete o zelo, compromete a salvação. Esses dias eu passei por uma situação e eu coloquei aqui, irmãos, o Senhor tem me falado muito a respeito de ouvido. Irmãos, a nossa salvação, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você coloca no teu ouvido. A nossa salvação, tem gente comprometendo a salvação por aquilo que está ouvindo, por aquilo que coloca para ouvir todo dia, para aquilo que se presta a ouvir. Tem gente que se presta a ouvir o que não presta. Irmãos, tome cuidado com o que você ouve. Conversa fiada. Irmãos, quem quer ir para o céu não tem tempo para conversa fiada. Quem quer salvação não tem tempo para ficar, sabe aquela pessoa que aluga o seu ouvido? Irmão, cai fora. Cai fora, isso contamina você. Isso contamina, sabe? Tem gente que se presta. Eu tenho a minha opinião formada a respeito de música do mundo. Tem gente que ouve, aí é cada um. Mas, irmãos, isso compromete a tua salvação. Tem letras aí que tem estudos já comprovando a respeito da música, do poder que a música tem na nossa mente, enfim. Você pode depois pesquisar lá no Google. Tem gente prestando o seu ouvido a todo tipo de bobeira, sabe? Tem gente que perde tempo com sabe, conversinha fiada, sabe? Outro dia lá no meu trabalho, eu convivo com uma pessoa lá que, orando, irmão, orando. Pensa uma pessoa que reclama, que murmura, que critica, que bababá. Teve um dia lá, irmão, teve um dia lá na sala, e aí ele chegou e reclamando, aí chegou a chefe, eles debatendo lá. Eu falei com a chefe assim: dá licença, eu preciso ir ao banheiro. Eu tinha mesmo que ir ao banheiro, mas eu não aguentava ficar perto. Eu não consigo, irmãos, tipo assim, emprestar o meu ouvido para ouvir bobeira, coisas assim que você sabe que a pessoa não quer mudar, sabe que a pessoa está te alugando. Então, meu irmão, não presta teu ouvido para isso não. Não coloca a tua salvação em risco por bobeira que você está ouvindo. Não presta o seu ouvido para ouvir conversinha fiada, sabe? De gente que não tem compromisso com Deus. Irmão, tem de gente que ouve quem não tem compromisso com Deus. Porque tem gente que pede conselho para quem não é crente. Para quem não, sabe, não conhece nada de nada, sabe? Tem gente que se presta a isso, irmão. É a tua salvação. Tenha zelo pela tua salvação. O que nós aprendemos? Repete assim comigo. Zelo é cuidado. Zelo é cuidado, meu irmão. Toma cuidado que você coloca no teu ouvido para ouvir, sabe? Nós aprendemos aqui, a pastora fala sempre isso. Eu tomei atitude. Há uns meses atrás eu tomei vergonha e tomei atitude. Eu trabalho numa empresa e quem trabalha aqui na empresa ou convive com mais pessoas sabe como é que é. Na hora do almoço, eu estou lá almoçando, tem mais pessoas lá no refeitório, e blá blá blá, umas conversas lá, você almoçando.
E um dia desses, uns meses atrás, a pastora falou a respeito de ouvir a Bíblia. Eu falei, não posso ficar olhando no ouvido com esse tipo de coisa aqui. Eu não estou participando da conversa, mas aqui eu estou ouvindo umas bobeiras que eu não precisava ouvir da vida dos outros, sabe? Umas conversas, umas coisas de firma, umas coisas descabidas. Irmãos, fica a dica aqui. Eu comprei um foninho na Shopee, R$23. Depois você compra lá um sem fio. Irmãos, eu escuto a Bíblia. Eu vou pro refeitório, eu coloco meu foninho, eu coloco a Bíblia lá, tá lá no YouTube, irmão, a Bíblia inteira, do jeito que você quiser, pelo Cid Moreira, tem com música, tem narrada. Irmãos, eu não presto mais ao meu ouvido para ficar ouvindo bobeira dos outros. Então eu coloco meu foninho, desço lá pro refeitório. Então, no meu dia a dia, aqui no meu devocional, tô lendo o Novo Testamento, tô ouvindo o Antigo Testamento. Irmãos, é uma bênção, entendeu? Isso vai edificando a sua vida, isso vai fazendo com que a gente tenha zelo, sabe, cuidado, sabe, eu não posso comprometer, que às vezes uma palavra que eu escuto contamine o meu coração, sabe, às vezes essas conversas fiadas que a gente escuta aí, então, faça isso, irmão, eu não sei qual é a tua realidade, né, eu estou falando da minha realidade, eu não sei qual é a tua, mas ouve a palavra, sabe, ouve a Deus, sabe, vai atrás de conversinha fiada não, amém? Essa era o zelo individual. Rapidamente, o tempo já está voando, eu queria rapidamente falar sobre a segunda área, do zelo coletivo. Nós vamos ler Efésios capítulo 5. Abra aí a palavra, Efésios capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto, nós falamos sobre zelo pela salvação. E o segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos é: tenha zelo pela igreja. Tenha zelo pela igreja de Deus. Efésios 5, diz assim a palavra do Senhor, verso 25. Os irmãos acharam? Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo, e assim mesmo, a fim de amém, irmãos. Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. E Ele está santificando a igreja. Tenha zelo pela igreja de Deus. Nós estamos numa comunidade, não tem ninguém perfeito aqui, você já ouviu isso um monte de vezes aqui. Tenha zelo, irmãos. Tenha zelo para falar da igreja. A igreja é noiva de Cristo. A igreja, nós já lemos isso aqui, Cristo pagou o preço pela noiva, pela igreja. Ele tem santificado a minha e a tua vida. Então tome cuidado, irmão. Tenha zelo ao falar da igreja, ao tratar com a igreja. Sabe o que você faz, meu irmão? Cuida da igreja. Sabe esse irmãozinho que está perto de você? Talvez você não tenha o cuidado, você não tem, talvez, intimidade com toda a igreja, com todo mundo que está aqui. Nem eu tenho, irmãos. Mas sabe esse irmão que vem com você, que senta perto de você? Cuida dele. Ele é igreja, sabe? Cuida dele, sabe? Se aproxima dele, irmão. Você está precisando de alguma coisa? Ora com ele, irmão. Às vezes o irmão chega aqui triste, a gente não pergunta nem o que está acontecendo com o irmão. Irmãos, tenha zelo pela igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Ele está nos preparando para ir morar no céu. Irmãos, só vai para o céu quem tem cuidado, quem tem zelo, quem vive de qualquer maneira não vai para o céu. Sinto muito de falar, mas não vai. Não adianta a gente achar que vivendo, falando o que eu quero, falando o que quiser da igreja, falando o que quiser do irmão, vai para o céu, que não vai. Então, meu irmão, se você tem esse desejo, eu creio que tem, porque por isso você está aqui, de ir para o céu, tenha zelo, meu irmão. Tenha cuidado. Tenha cuidado com a tua salvação. Tenha cuidado com a igreja de Deus. Foi pago um preço muito alto. Vamos repetir o que nós falamos lá? Zelo é cuidado. Então, meu irmão, cuida dos irmãos, cuida da igreja. Sabe, eu tenho notado, só para a gente finalizar, eu tenho visto lá no grupo de homens, eu tenho observado. Eu não falo nada, só fico observando, né? Não só no grupo, fico observando aqui na igreja, o conduto de alguns irmãos do grupo lá. Irmãos, eu tenho visto irmão cuidando de outro irmão. Eu tenho visto gente se aproximando de irmão, se aproximando de outro irmão, convidando, orando. Aí vem falar para mim, ó, convidei fulano, estamos orando com ele.
Irmãos, isso é zelo pela igreja de Deus. Isso é cuidado pela igreja de Deus. Isso é irmão que quer ir para o céu. É gente que está sendo santificado por Deus para ir para o céu. Então, irmão, eu quero que o seu desejo, o seu coração seja esse também. De ir para o céu, de ter a tua salvação intacta, sabe? Claro que existem momentos que a nossa fé abala, tem tudo isso, irmãos. Mas se a gente cuidar, se a gente se aproximar de Deus, se a gente cuidar, a gente vai para o céu. Esse é o intuito, irmão. Não perde foco, não. A gente está perdido aí com tanta coisa que está acontecendo no mundo, mas o foco é ir para o céu. O foco é a salvação. Um dia nós vamos estar todo mundo lá diante do Cordeiro e eu estou esperando esse momento, irmãos. Aqui a gente está indo, está lutando, está difícil, não está? Tem umas coisas que acontecem que te entristecem, mas o foco da igreja é ir para o céu. O Senhor prometeu que vai nos buscar, nós estamos esperando. Amém? Apocalipse 3, para encerrarmos de vez. Glória a Deus. Um verso bem conhecido. Apocalipse 3, o verso é o 21. Os irmãos acharam? Ao vencedor. Algumas traduções diz ao que vencer. Eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, ao que vencer. Ao que vencer é o que vai morar no céu. Ao que ter zelo pela salvação. Ao que vencer, ao que chegar até o último dia da sua vida com Cristo. É isso que João está falando aqui. Ao que vencer não é aquele que conquista tudo nesse mundo, não, irmão. É aquele que vencer com Cristo, que permanecer até o final. Até o fim. A esse, ele vai dar a salvação. E para a gente vencer, meu irmão, é só cuidando. Tem que ter cuidado. Não é de qualquer maneira. Não é vivendo a vida de qualquer maneira. Talvez não é a palavra que você queria ouvir hoje, mas eu creio que é necessário. É o que o Espírito Santo tem trabalhado nas nossas vidas, meu irmão. Porque o que a gente precisa é de Cristo. É do céu, é da salvação, é do Espírito Santo. É isso que a gente precisa. Então, fica firme aí, meu irmão. Desanima não. Às vezes está apertado, está difícil. Se junta aí com o irmão, sabe? Nós somos igreja. E é o que vencer. É aquele que chegar até o final, sabe? Da caminhada. Então, vamos chegar junto até o final. Desanima não. Nós estamos aí, tem a igreja, estamos orando. Estamos juntos. Desanima não. Ao que vencer. Eu quero que todos nós estejamos lá, sabe, naquele dia. De aquele povo lindo lá da Nova Aliança. Todo mundo lá no céu. Então, você tem sua dificuldade aí, eu tenho a minha. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Então, nós vamos chegar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua situação. Fecha os seus olhos. Talvez, como eu comentei no começo lá, você já tem uma caminhada com Cristo. Talvez você ainda não começou a sua caminhada com Cristo. E é bom que você faça isso. É bom que você se entregue a Cristo e caminhe com Ele. Se você não fez isso ainda, hoje é a oportunidade. Se tem alguém aqui no nosso meio que entendeu a palavra, que precisa caminhar com Cristo e não entregou sua vida ainda a Jesus, é a oportunidade que o Espírito Santo te dá. Se você entendeu a palavra e quer aceitar Jesus, levante a sua mão aí no seu lugar. Gostaria muito de orar por você. O Espírito Santo tem trabalhado nas vidas aqui, irmãos. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que não aceitou a Cristo ainda, levante a sua mão. Gostaria muito de orar por você. Feche seus olhos, meu irmão. Você que já está crente aí, que já está... Feche seus olhos, interceda. Sabe? Tem pessoas que precisam ser despertadas pelo Espírito Santo. Intercede aí, irmão. Intercede. Talvez você aí que
que está aqui, que já está na caminhada com Cristo e deu umas derrapadas aí, que vacilou, que não está talvez com zelo em dia, com cuidado em dia. O Espírito Santo te trouxe aqui para tratar com você. O Espírito Santo trouxe você aqui para te mostrar que Ele ainda quer operar na sua vida. Glória a Deus. Tem alguém que entendeu a palavra e quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que não conhece o Senhor, entendeu a palavra que precisa de um Salvador? Levante a sua mão, gostaria muito de orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria? Levante sua mão para eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E você, meu irmão, que está na caminhada aí e o zelo não está em dia, hoje o Espírito Santo te chama para colocar em dia. Ele quer trazer você para perto. Ele quer trazer você para perto. Ele quer que você cuide da sua salvação, que você cuide da igreja. Ele te chamou aqui para te falar isso. Para te falar isso. Glória, glória a Deus. Irmãos, eu preciso insistir. O Espírito Santo me toca, eu preciso insistir. Tem alguém que não aceitou a Jesus e quer aceitar essa noite? O Espírito Santo me toca fazer essa pergunta de novo. Levante a sua mão para que eu possa ver. O Espírito Santo me incomoda nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Qual o seu nome, filho? Qual o seu nome? Pedro? Pedro? Pedro. Vem alguém ali orar com Pedro, por favor. Abraça ele ali. Vamos interceder por ele. Pedro, eu creio que Deus te trouxe aqui para falar com a tua vida. Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua vida. Você é jovem. Ele quer poder usar a tua vida. Ele quer poder fazer grandes coisas através da sua vida. E se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, eu creio que Ele tem um propósito na tua vida, Pedro. Em nome de Jesus. Pedro, vamos fazer a oração daqui. Repete comigo aí, por favor, tá bom? Feche seus olhos aí. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu entendi a tua palavra. E nessa noite, eu abro o meu coração para o Senhor Jesus entrar. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que eu possa te seguir até o final. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.